Meu irmão informou a todos que eu tentei me aproveitar de sua esposa quando me recusei a mentir sobre sua deslealdade, mas agora estamos competindo entre sua esposa, o Karma e eu, para arruiná-lo. Isso começou há aproximadamente 2 meses. Meu irmão, que chamarei de Dante, sempre foi um imbecil, mas recentemente chegou a um novo patamar de burrice. Dante é casado há alguns anos. Sua esposa é incrível. Sinceramente, é mais do que ele merece, mas enfim, isso não me diz respeito. Até que ele fez com que me dissesse respeito. Estávamos em um churrasco de família na casa dos nossos pais. Estava todo mundo lá, primos, tios, toda a família reunida. Dante me chamou à parte, de forma sorrateira, com uma cerveja na mão, porque já tinha bebido um pouco demais. E me soltou essa bomba. Ei, se alguém perguntar, eu estava com você no sábado passado. Não explicou a razão, não disse mais nada. Apenas esperava que eu concordasse como um bom irmão. Perguntei por quê. Ele ficou um pouco irritado, não olhava nos meus olhos. Começou a murmurar algo sobre como tinha cometido um erro e precisava do meu apoio. Resumindo, Dante traiu sua esposa e não foi apenas um beijo em um bar. Foi uma traição completa em um motel e agora queria que eu mentisse para todo mundo, afirmando que ele estava na minha casa assistindo lutas do UFC. Eu deixei claro, não vou me envolver na sua bagunça. Ele ficou extremamente bravo, começou a me fazer sentir culpado. Você é meu irmão. Se minha família não me apoiar, quem vai? Mas não importa que sejamos da mesma família. A traição é errada e a esposa dele é uma boa pessoa, assim como a família dela. Respondi novamente, não vou mentir por você. Diga a verdade agora e resolva seu próprio problema. Afastei-me dele antes que eu dissesse algo pior. Pensei em contar tudo para a esposa dele, mas logo lembrei que não tinha provas. Isso me faz lembrar de quando contei a um amigo que vi a namorada dele em um bar com outro cara, e desde então não somos mais amigos. Ele preferiu acreditar na namorada. E como éramos jovens na época e não tínhamos celulares com câmeras, foi difícil comprovar. Isso não vem ao caso. Mas, no final, ele se cansou e se divorciou anos depois, quando descobriu que ela estava com outro. Por isso, prefiro não me meter nessas situações, muito menos protegê-las. E considerando o que aconteceu depois, não consigo imaginar o que meu irmão faria se eu tivesse sido o primeiro a dar o golpe. No dia seguinte, meu telefone ficou lotado. Chamadas perdidas, mensagens de texto, recados raivosos no Facebook de pessoas que eu nem conhecia. Aparentemente, Dante surtou e disse a todos que eu tentei forçar sua esposa enquanto ela estava bêbada. Seu plano B, depois que não consegui ajudá-lo a mentir, foi arruinar minha vida. Ele contou para nossa mãe e para meio mundo, exceto para a própria esposa. A narrativa era: depois do churrasco, a esposa dele ficou bêbada e eu a encurralei em um quarto e tentei me aproveitar dela. Uma mentira completa. Nada do tipo aconteceu. Mal troquei algumas palavras com ela a noite toda. Oi, legal te ver. Pelo que percebi na festa, ela bebeu demais e foi dormir em um dos quartos. Essa foi a desculpa que ele usou para alegar que eu quis atacá-la e que meu irmão a defendeu antes que fosse tarde demais. Mas adivinha? Quando se faz uma acusação assim, as pessoas não esperam pelos fatos. Minha mãe me ligou gritando, me mandou ficar longe dos eventos familiares, nem sequer pediu minha versão. Tentei ligar para o Dante, mas foi direto para a caixa postal e mandei uma mensagem de texto. Que merda você está fazendo? Sem resposta, liguei para a esposa dele. Por que diabos? Eu não tinha nada a esconder e muitas coisas a dizer, mas ela não atendeu. No dia seguinte, apareci na casa dos meus pais porque não ia me deixar levar por esse jogo. Dante já estava lá, agindo como se nada tivesse ocorrido, sentado no sofá, comendo batatinhas e assistindo futebol. Assim que me viu, levantou-se todo defensivo, ergueu o peito e disse alto para que todos ouvissem: "Você precisa ir embora. Você não é bem-vindo aqui depois do que fez." Eu ri. Era essa a alternativa ou atingir sua cabeça com a mesa de centro? Eu disse: "Você é um conjunto de mentiras e está ciente disso." Em seguida,
Minha mãe começou a chorar e meu pai me mandou embora. Não consegui sequer esclarecer nada, não me deram nem 5 segundos para me expressar. Fui empurrado para fora como se fosse um criminoso. Então sim, em 48 horas perdi toda a minha família, pois meu irmão estúpido não conseguiu se controlar e achou que me culpar seria mais fácil do que agir como um homem e reconhecer seus erros. E o melhor de tudo, ele ainda está casado. Mas se ele acha que vou ficar em silêncio ou algo parecido, está muito enganado. Estou pouco me importando com o que a família pensa de mim agora. Se acreditaram nele tão facilmente. Dante me ajudou a enxergar quem eles realmente são. Mas ele precisará provar em tribunal que suas afirmações são verdadeiras. Também terá que fazer uma denúncia formal e apresentar provas para respaldar o que disse. Quando eu terminar com ele, não quero que reste nada. E se fosse legal, nem seu sorriso eu deixaria. Atualização. Logo após ser expulso da casa dos meus pais, como se fosse um criminoso, fui direto para minha casa e comecei a reunir todo tipo de evidência que consegui encontrar. Nada de chororos, nada de autocompaixão. Entrei em modo de combate. A primeira coisa que fiz foi pegar meu celular e checar as redes sociais do Dante. O idiota não me bloqueou. Dante andava curtindo postagens de pessoas que não deveria curtir, mesmo casado há meses. Achava que poderia se vingar de mim por eu ter decidido não mentir. Bem, agora não vou mentir e vou expor o quanto ele mente. A segunda ação foi verificar as gravações das câmeras de segurança do meu prédio. Tenho um sistema digital. Cada vez que alguém usa a chave eletrônica na entrada principal, isso fica registrado. Adivinha quem não teve sua entrada registrada na noite em que ele afirmou que estava comigo? Enquanto isso, eu possuía recibos do Uber e do Taco Bell às 23h23 daquela noite, e-mails de confirmação dos pedidos, fotos do entregador deixando os pedidos, tudo com data e horário enquanto supostamente ele estava na minha casa. Então, fui com tudo, criei uma pasta no Google Drive, dei o nome de Dante Mentiroso e organizei tudo por data e cores. Sim, entrei em modo trabalhoso. Compartilhei o link com minha mãe, meu pai, a esposa do Dante, todos os primos, alguns tios e tias que sempre se envolvem nas fofocas da família, aqueles que você sabe que vão espalhar a informação. Depois que finalizei, enquanto aguardava, contatei um advogado para processar Dante. Passaram-se 10 minutos, ainda falava com meu advogado, quando meu telefone começou a tocar. Comecei a receber mensagens de familiares dizendo que não conheciam essa parte da história. E como incluí que, por ter me recusado a mentir por ele, ele decidiu continuar mentindo sobre mim. De repente, todos pararam de discutir o que supostamente fiz e começaram a falar sobre Dante. Para muitos, tudo começou a fazer sentido. Um parente mencionou que ambas as situações poderiam ter ocorrido, mas isso não me eximia da culpa, então os bloqueei. Como mencionei, Dante precisará demonstrar o que afirmou diante de um juiz e, caso contrário, poderá enfrentar repercussões. Dante entrou em total desespero, começou a inundar meu celular com mensagens e, em seguida, fez uma ligação que atendi apenas para dizer: após o que você fez, não é mais bem-vindo no meu telefone, portanto, vou te bloquear. Não revelei nada sobre o advogado, pois não queria lhe dar a chance de se preparar. Minha mãe me enviou uma mensagem pedindo que eu a ligasse imediatamente, pois precisava falar comigo, afirmando que agora conhecia a verdade. Ela poderia ter descoberto se tivesse deixado eu falar quando visitei sua casa. Já é tarde, mãe. Algumas horas mais tarde, meu pai apareceu na minha porta batendo com força, como se fosse a polícia. Abri a porta, mas o impeço de entrar. A primeira coisa que ele diz é que precisamos ter uma conversa sobre isso. Ele tentou colocar a mão pela porta para entrar, mas eu o empurrei e respondi: seu filho mentiu. Você acreditou nele e me expulsou sem nem me ouvir. Agora se vire. E fechei a porta. Enquanto isso, a esposa de Dante finalmente abriu a pasta do Drive e viu tudo. A situação ficou pior para ela do que para mim. Dizem que ela jogou todas as coisas dele no jardim da frente e trocou as fechaduras. Na manhã seguinte, não conversei com ela. Não é mais meu problema, mas alguém mencionou que ela já havia consultado um advogado de divórcio. Boa sorte para ela.
Acho que uma conversa é necessária. Porque isso será relevante no meu caso de difamação, Dante. Agora, Dante está morando na casa do meu tio, dormindo no porão, acompanhado por alguns ratos. A família está dividida, com metade ignorando o acontecido e a outra metade atuando como se sempre tivesse sabido que ele era um problema. Pelo menos restam poucos acreditando na versão idiota de Dante. E não vou dizer que sinto pena pela minha família e todo o drama. Que se dane. Aliás, estou consultando o advogado porque quero complicar ainda mais a vida dele. Ele deveria ter escolhido mentir para a esposa com um de seus amigos, mas já que não tem, decidiu me incluir nisso. Agora, ele verá que trouxe um touro para uma loja de porcelana e ele será a porcelana quebrada. Atualização 2. Ele achou que ia parar após ser descoberto? Claro que não. Esse idiota não sabe a hora de desistir, mas isso me favorece e foi sábio não lhe mostrar os problemas legais, pois agora ele está se envolvendo em novos. Aproximadamente uma semana após que os recibos foram compartilhados no grupo da família e sua esposa o expulsou, Dante achou que poderia resolver tudo. Seu plano: convocar uma reunião familiar. Não é brincadeira. Ele enviou uma mensagem em massa a toda a família, dizendo: reunião familiar na casa dos meus pais no sábado à noite. É hora de esclarecer as coisas e parar com isso por mensagens. Também mencionou algo sobre cura, baseado em uma captura de tela que me enviaram. Ele ainda está bloqueado. Em tradução, significa: preciso que todos finjam que não sou um mentiroso infiel e um cafajeste. Chegou o sábado à noite e, claro, eu não planejara comparecer. Estava tranquilo em casa, comendo porcarias e assistindo Netflix. Então, meu primo, o único inteligente que tenho, me enviou uma mensagem. Cara, você precisa vir. Você não vai acreditar no que ele vai fazer. Sério? Venha. Coloquei um moletom e fui ver que tipo de espetáculo ele estava prestes a encenar. Cheguei na casa dos meus pais e a tensão era palpável, todos sentados na sala como se fosse para ler um testamento. Dante estava em pé na frente, como se fosse fazer uma apresentação em PowerPoint. Assim que entrei, ele fez sua expressão falsa de seriedade e disse: fico feliz que você tenha vindo, irmão. Precisamos deixar o passado para trás. Não respondi. Apenas me sentei com os braços cruzados, aguardando enquanto gravava tudo. Ele começou a falar que às vezes as pessoas cometem erros, mas as famílias existem para perdoar e seguir em frente, que não há famílias perfeitas, porque toda família é composta por seres imperfeitos, mas o nobre é que podemos nos perdoar e avançar. Depois, começou a mencionar pequenos erros de outros familiares, como esquecer a sobremesa ou coisas desse tipo, afirmando que todos nós os havíamos perdoado. Qualquer infidelidade era tratada como uma mera falta, como não trazer a torta de maçã e sorvete. Eu aproveitei a oportunidade para lembrar que entre as coisas que se perdoam, também está a mentira sobre minha suposta tentativa de abusar de sua esposa. E ele respondeu: sim, porque este é o momento em que todos perdoamos e também nos perdoamos. Ele quase estava fazendo uma missa. Só faltava ao público responder amém. Então, juro por Deus, ele tira um contrato de perdão, um papel impresso que parecia ter sido feito no Microsoft Word ou algo assim. Eram 2 páginas repletas de parágrafos afirmando: ao assinar abaixo, concordamos em deixar as mágoas do passado para trás e nunca mencionar os erros anteriores. Ele distribuiu canetas como se estivéssemos em uma concessionária de automóveis. Me deu uma também, olhou nos meus olhos e disse: se você realmente ama esta família, assinará. Todos estavam me observando, esperando para ver se eu iria assinar. Não me movi. Peguei o papel, rasguei ao meio, deixei na mesa de centro e disse: enfia esse contrato no seu traseiro infiel. Depois, me levantei, olhei para minha mãe e meu pai, porque estavam ali com as bocas abertas, e disse: se vocês forem assinar isso, nunca mais me liguem. Aparentemente, após minha saída, Dante teve uma crise emocional total porque ninguém estava concordando em assinar. Mais tarde, minha tia me informou que ela e o marido educadamente se recusaram a assinar o contrato de perdão do Dante. Somente 2 pessoas assinaram, uma delas sendo nosso tio inútil, que provavelmente acredita que trair é um comportamento aceitável.
O último que soube é que Dante ainda vive na casa do nosso tio. Sem esposa, sem lar, e metade da família já não se comunica com ele. Que assim seja. Esse cara merece apodrecer. Não se pode tentar arruinar a vida do seu irmão para se proteger e ao mesmo tempo esperar uma reunião familiar. Jogar jogos tolos traz recompensas estúpidas. Atualização 3. Me perguntaram o que aconteceu após a ridícula reunião familiar em que Dante tentou distribuir um contrato de perdão, como se estivéssemos todos assinando para um esquema de pirâmide. Acontece que a esposa do Dante, sua agora ex-esposa, embora não oficialmente, tinha seus próprios planos. Eu até poderia jurar que estamos em uma competição com ela, mas em vez de nos atacarmos, estamos tentando ver quem o destrói mais. Aproximadamente 2 semanas depois do fiasco da reunião, tudo explodiu. Meu primo me enviou capturas de tela inesperadamente. A ex-esposa do Dante, a quem vamos chamar de Marina, publicou tudo online. Estou falando de uma grande e detalhada postagem no Facebook contendo tudo que poderia arruinar um homem. As noites exatas em que Dante traiu. Nomes das garotas com quem ele se envolveu. Capturas de tela dele. Extratos de cartões de crédito para hotéis, recibos de despesas que pagou com a conta conjunta, mensagens diretas enviadas para garotas aleatórias no Instagram. Ela organizou por data, o que me deixou orgulhoso, mas não por cores. Além disso, fez um backup em Google Doc, que mencionou nos comentários caso Dante tentasse denunciar sua publicação. E marcou Dante, marcou minha mãe e marcou qualquer um que o conhecesse. Isso não deveria ser permitido no Facebook. Foi como assistir a uma execução ao vivo. E os comentários começaram a chegar instantaneamente. Alguns destaques te pegam pelas partes mais sensíveis e não te soltam, meu amigo. O lixo nem quer mais ficar com você. As pessoas começaram a marcar mais pessoas nos comentários. A seção de comentários se tornou uma guerra de zombarias. Foi maravilhoso. Eu estava rindo de felicidade. Dante tentou se defender. Inicialmente comentou: esta não é toda a história. Você está deixando de fora partes importantes. Uma ideia de como ele foi destruído. Um comentário dizia: sobre não deixar nada de fora, você sabe muito bem, já que não deixou nada de fora da sua amante. Enquanto isso, Marina não havia terminado. Ela subiu um nível. Uma lágrima de orgulho escorreu de mim. Ela solicitou, junto com o divórcio, a guarda exclusiva do cachorro deles, o que resultou no congelamento das contas dele e nos documentos legais sendo entregues na casa do tio dele, onde ele ainda estava. Dizem que ele estava esperando um pedido de comida, mas em vez disso, recebeu os documentos do divórcio sem tempero, para não afetar sua pressão mais do que já afetaria. Além disso, Marina contatou o empregador dele, apenas enviando o link para a publicação pública do Facebook. A empresa de Dante tinha uma cláusula moral em seu contrato sobre comportamentos que poderiam prejudicar a reputação. O RH convocou uma reunião. Dante entrou achando que iria encantá-los, mas saiu encantado com uma demissão. O karma é mais fodido do que qualquer um de nós, mas Marina faz o karma tremer. Tenho conversado com Marina, uma vez que ela está envolvida no meu processo por difamação, o que me deixa contente por tê-la ao meu lado, pois eu a temerei mais do que o karma. Não que tenhamos escolhido exatamente esta semana para notificar a ele sobre o processo, mas não poderia ter acontecido em momento mais oportuno. Eu disse que ele se sentiria como a porcelana sendo atingida por um touro, mas menti, pois não era apenas um touro, eram vários. Atualização 4. Então, depois de se divorciar, ser exposto online, ser demitido, perder o cachorro, ser processado, ter uma imagem sua furada por um dardo e ser ignorado por metade da família, você pensaria que Dante finalmente se calaria? Pois não. Aproximadamente um mês após Marina arruinar sua vida, como se fosse uma onda de 50 metros, Dante decidiu se reinventar como um influenciador fracassado, tentando fazer um retorno após ter sido cancelado. Criou uma nova conta no Facebook, novo nome, nova foto de perfil, novas citações inspiracionais vazias por toda parte. Sua biografia dizia: sobrevivente, lutador, crente em segundas chances. O cara colocou um emoji de estrela na biografia. Ele se acha uma estrela em ascensão ou foi assim que ficou?
O que não pretendo dizer, mas já imaginou. A primeira publicação que fez foi sempre forte, mesmo quando o mundo parece estar contra você. O mundo não está contra você, você o colocou contra você. Uma série de citações que dão vergonha alheia, todo um discurso de coisas que ele nem entende. Inclusive começou a compartilhar selfies em preto e branco, buscando transmitir uma atmosfera mais melancólica. Ninguém achou que isso fosse sério. Ele começou a adicionar pessoas do colégio, velhos amigos e até conhecidos aleatórios, enviando solicitação de amizade diariamente como se estivesse desesperado. O Facebook bloqueou sua conta por spam, e a partir daí a situação só melhorou. Dante decidiu que iria realizar um churrasco de cura. Convidou um grande número de pessoas para o quintal dos meus pais, criando um evento no Facebook intitulado Recomeçando, Perdão, Comida e Família, como se fosse um Tony Robbins. Além disso, ele prometeu cerveja e comida grátis. O evento, basicamente, consistia em sua tentativa de organizar uma festa de autopiedade enquanto tentava se reinventar como o cara que enfrentou dificuldades, mas conseguiu superá-las, o que foi rapidamente interrompido quando meus pais descobriram e cancelaram. Ele havia se esquecido de perguntar se podia realizar a festa em sua casa ou se o perdoariam pelo que fez. Eles não assinaram um contrato, mas também não é como se eu tivesse perdoado por terem acreditado nele em um primeiro momento. Algumas pessoas que confirmaram presença ficaram irritadas com meus pais por serem considerados estraga-prazeres, mas meus pais acabaram bloqueando Dante de suas redes sociais. E o melhor, a irmã da Marina, que possui uma personalidade intensa, publicou um story naquele mesmo dia. Agora entendo que essa atitude é parte da família. Compreendo melhor as ações do meu irmão. Ele tinha um grande receio de Marina e do que ela poderia fazer. Ela postou uma foto de si mesma em um barco com seu novo namorado, segurando uma taça de vinho e sorrindo amplamente. A legenda dizia: rodeie-se de pessoas que realmente te amam, marcando Marina e seu novo parceiro. Enquanto isso, Dante continua consumindo cachorros quentes mornos no porão, acompanhado de 2 ratos que, provavelmente, têm mais noção de lealdade do que ele. A última postagem de Dante em sua nova conta no Facebook foi: posso continuar aguentando os golpes, porque a vida me moldou como um lutador, uma pessoa com um espírito indomável. Recebeu 0 curtidas e 0 comentários. Ninguém se importa. Mais pancadas para Dante, seu espírito começando a desmoronar. Por que não? Ele publica a cada 2 semanas. Pode ser que esteja muito ocupado fritando hambúrgueres em um restaurante da região. Não tenho nada contra esse trabalho, mas para alguém que costumava ganhar mais de 60 mil por ano, não deve ser uma experiência agradável. Além disso, enfrentar um processo em seu nome que ainda não foi resolvido não é algo que traga satisfação, mas quando isso se encerrar, voltarei com uma atualização final. Pode ser que surjam mais novidades se Dante continuar a levar a vida de forma leviana, mas com seu espírito fragilizado, a humanidade não precisará suportar mais seu comportamento. Atualização 5. Dante parece estar melhorando. Fui informado que ele conseguiu um novo rato, então agora tem 3 amigos. Durante esses 5 longos meses de espera pelo final do meu processo, não pude ir ao restaurante onde ele trabalha. E considerando que sou fã de fast food, não vou arriscar comer um hambúrguer que pode ter sido manipulado pelo meu irmão. Também não quero contribuir para novas frases motivacionais. Se a vida te virar as costas, cuspa no hambúrguer dela. Tenho uma frase melhor. Se seu irmão disser que não vai te mentir para que possa trair sua esposa, melhor você não fazer nada ou acabará criando frases tolas. Mas basta dessa parte espiritual e cheia de citações. Vamos ao processo. Durante o andamento do caso, houve um encontro nos corredores entre Dante, Marina e seu novo namorado, onde trocaram apenas olhares e pouco mais. Dante estava extremamente apreensivo sobre esse encontro. Alguns diriam que isso se devia ao namorado, pois é um sujeito robusto, capaz de derrubá-lo a qualquer momento. Mas Dante sabe a verdade. Eu conheço a verdade. Seu novo namorado conhece a verdade. E o oficial que estava em pé do lado de fora conhece a verdade. Dante tem medo de Marina. O processo foi direto. Com as provas e a ausência de outras, meu irmão não conseguiu demonstrar o que supostamente tentei fazer.
Marina testemunhou contra ele, afirmando que a única lembrança que tem daquele dia é que foi dormir e não ouviu nada. Chegamos a um acordo de 12 milhões e a publicação em sua conta antiga, contando os acontecimentos verídicos, uma retratação pública e a promessas de não repetir tal comportamento. O que ele deixou de fazer foi criar novas frases e acredito que até cancelou aquele perfil. Pelo menos ainda mantém entre suas economias 12 mil. Ah, não, certo, isso é o que foi obrigado a me pagar. Bem, mas ainda preservo o emprego, um lugar onde agora não posso ir para fazer uma refeição, mas considerando as dificuldades que meu irmão está enfrentando, creio que posso fazer esse sacrifício. Além do mais, ele custeou muitas refeições com sua compensação financeira. Sei que perguntaram sobre meus pais ou sobre minha família em geral, mas continuo sem contato com eles. Um primo e pouco mais é o único membro da família que restou para mim neste momento. Já sinto até uma certa inveja do meu irmão que tem meu tio e os 3 ratos. É maior que minha família. Estamos falando de quantidade, não de qualidade aqui. Não me disponho a me manifestar porque certamente ficarei respondendo a comentários. Próximo relato. Então, isso é de fato bastante ridículo. Mas passei a noite inteira com receio de ir jantar com minha família por causa do que se tornou um incômodo bastante evidente. Quando era criança, minha família organizava caças aos ovos para mim e para minha prima. No entanto, a mãe dela e minha tia sempre chegavam bêbadas e corriam para apontar todos os meus ovos antes que eu pudesse encontrá-los. Nunca os da filha dela, apenas os meus. Isso acontecia todos os anos. Quando era pequena, obviamente não percebia que ela estava sob a influência do álcool, apenas achava que ela era muito maldosa. Eu acabava chorando em todas as Páscoas e eventualmente passei a não querer ir, porque me sentia triste e chorava. E ela zombava de mim porque, bem, eu era uma criança. Um ano, minha mãe disse, chega das caças aos ovos porque minha tia estava sempre bêbada. E por algum motivo, até hoje, minha tia acredita que fui eu quem informou minha mãe sobre sua embriaguez, como se não fosse evidente. Novamente, eu nem tinha idade suficiente para compreender o que significava estar bêbada. Agora, toda Santa Páscoa, ela faz um grande alarde sobre como eu contei a todos que ela se embriagava toda Páscoa e estraguei as caças aos ovos, sempre fazendo um enorme escândalo a respeito. É tão irritante. Não me importo mais com caças aos ovos. Tenho 20 anos, mas ela não para de falar. Eu só queria algo a que pudesse responder. Continuo pensando em respostas para ela na minha cabeça e não consigo fazer soar correto. Por favor, me ajudem com algumas respostas prontas. Não me importo se forem maldosas. Realmente não me importo mais. Comentários. Onde diabos estão seus pais para mandar a tia calar a boca nessa embriagada? Esse bullying incessante, que começou quando eu era menor e agora continua na minha vida de jovem adulta, é inaceitável e qualquer um perceberia que ela estava embriagada na época. Uma bêbada desagradável, além do mais. E se ela não estiver bebendo agora, simplesmente é alguém desagradável. Se você fosse minha filha, eu acabaria com essa tia. Resposta da OP. Infelizmente, meu pai estava constantemente no hospital e agora faleceu. Minha mãe sempre me defendeu quando eu era criança, mas desde a morte do meu pai, ela tem dificuldade de manter a paz. Eu não quero que ela tenha que fazer isso. Ela não tem muitos amigos, apenas a família dela. E da maneira como minha tia é, ela provoca todo mundo quando minha mãe fala algo. Ela não deveria ter que lidar com isso. Já sou suficientemente adulta para responder a ela e realmente gostaria de fazê-lo, pois, meu Deus, ela é insuportável. Comentário 2. Você poderia simplesmente apresentar os fatos de forma calma, mas assertiva. Todos podiam notar que você estava bêbada. Tia, eu não precisei informar a eles. Então, vá embora. Não se meta. Ela está tentando te provocar para parecer melhor. Se você se manifestar de maneira firme e tranquila e se retirar, você parecerá a pessoa mais digna. O fato de ninguém estar te defendendo diz muito sobre o resto da sua família, mas você não fez essa pergunta. Resposta da OP. Ela tem maneiras de agir que irritam todos. Por alguma razão,
ela parece ter muitos mais problemas comigo do que com qualquer outra pessoa. Acho que isso se deve ao fato de ter autismo e, por isso, eu era meio que a ovelha negra, e ela acredita que sou fácil de provocar. Com certeza irei tentar manter a calma, pois, se não o fizer, tenho certeza de que ela implicaria comigo por causa disso também. Atualização. Então, eu não esperava que meu post recebesse tanta atenção. Estou realmente agradecida a todos que dedicaram um tempo para comentar e oferecer conselhos. Li quase tudo, mas não consegui responder a todos. Antes de relatar o que ocorreu, pensei em responder algumas perguntas que vi em alguns comentários. Sim, eu poderia não participar, mas realmente não acho justo perder eventos familiares por causa de uma pessoa cuja atitude é péssima. Além disso, meu pai faleceu há alguns anos e minha mãe não gosta de ir sozinha. Ela fez tanto por mim. O mínimo que posso fazer é estar ao lado dela para que não se sinta sozinha, e ninguém vai me impedir de fazer isso. Além do mais, eu gosto do presunto. Minha família tentou defendê-la, até meus pais. Ela faz um grande alvoroço e se faz de vítima. Minha mãe simplesmente não tem mais força para lidar com isso. Eu também sou adulta. É minha vez de lidar com ela. Agora, atualização. Ela não disse nada sobre a caça aos ovos deste ano, mas por um bom motivo, já que minha outra tia viu o post. Devido à minha falta de sono, cheguei para o jantar pouco antes da refeição. Aparentemente, minha tia não se comportou bem. Houve uma conversa não tão agradável com ela antes de eu chegar, sobre seu jeito de ser. Ela não reconheceu nenhum problema nas coisas que dizia ou fazia. Então, minha outra tia apresentou os comentários. Eles leram quase todos até que ela ficasse em silêncio. Eu, claro, não sabia de nada disso e cheguei preparada com um ovo de Páscoa plástico cheio de guloseimas para lhe dar quando ela dissesse algo ou planejava usá-lo contra ela. Afinal, é Páscoa. Não deveria estar intimidando crianças em algum lugar? Mas minha vez não chegou. Ela tentou comentar sobre uma suposta vez em que eu tentei levar para casa a cesta de Páscoa da minha prima quando era criança, mas antes que eu pudesse reagir, minha família rapidamente interveio. Imediatamente começaram a corrigi-la, afirmando que, na verdade, foi a filha dela que fez isso e questionando por que ela sempre precisa ser tão maldosa. Assim, ela saiu e foi para casa, e minha outra tia me contou o que ocorreu. Minha família também pediu desculpas por ter permitido que isso acontecesse por tanto tempo, dizendo que não tinham ideia de quão grave era. Sei que não era isso que todos esperavam, mas espero que ainda assim apreciem. M.